A paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar, pegar um gancho da palavra do pastor Júlio, segundo Samuel, capítulo 6. Glória a Jesus. Não deixe que nada te tire da presença de Deus, te distraia. É uma manhã de você agradecer, porque a gratidão, ela abre portas. A gratidão abre portas. Você não tem noção o que é bom ser grato a Deus. Amém? Amém, crente? Tem crente aqui? Foram embora? Onde está aquele povo barulhento? Preste atenção, porque Jesus está voltando. Já foi falado aqui, se preocupe com a sua vida com Deus. Relacionamento com Deus. Amém? Eu vou estar lendo o capítulo 6 de 2 Samuel. E eu quero ler aqui somente o versículo, vou mudar um pouquinho. Vou tirar o Zá, que morreu porque tocou na arca. Versículo 16. Aliás, 15 e 16. Assim subindo, levavam Davi a todo Israel e a arca do Senhor com júbilo, ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, aleluia, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Sai da janela, entra para o templo. Para de ficar olhando na janela. Ela olhando pela janela. E vendo o rei Davi que bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. Você tem tenda? Abraão foi um homem que ele tinha tenda e altar. Por onde Abraão passava, ele tinha tenda e tinha altar. Não basta ter só tenda, tem que ter altar. Olha só, Davi lhe armara e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão. Quando você adora, sacrifica, você não sai de mãos vazias. Quando você entrega o seu sacrifício a Deus, o seu louvor, a sua adoração, Deus vai te entregar bolo de pão, um pedaço de carne, um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul. Olha que a Bíblia não fala que é a esposa dele, gente. Vocês prestam atenção? Só fala que Mical, filha de Saul, ela tinha como diz assim, o DNA de Saul, né? Então, já sabe como é que funciona, né? Ela puxou o pai alguma coisa. Ela tinha o DNA do pai. Não diz o texto, em nenhum momento, que era esposa de Saul. Só fala, Mical, esposa de Davi, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos da serva de seus servos, como sem vergonha se descobre qual. Ela desprezou qualquer dos vadios, chamou ele de vadio. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que teu pai, e toda a sua casa, mandando-me fazer que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, novamente, filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. Olha que fim triste para uma mulher que se casou com o rei de Israel, mas era filha de Saul. Ela não conseguia entender. Ela tinha o DNA do pai. Demonstrava que ela tinha o mesmo sentimento, que Saul sempre, 10 anos, perseguiu Davi. E Davi teve a chance de matá-lo, e disse, eu não vou tocar no ungido de Deus. Mas o que eu acho interessante, que Deus, ele é tão conhecedor do coração do homem, porque o texto poderia dizer, a esposa de Davi
não diz em nenhum momento, a filha de Saul. Irmãos, nós temos que entender uma coisa, carregar a arca fala de responsabilidade e compromisso. Carregar a arca fala de reverência. A Bíblia diz que eles tinham que dar 6 passos quando entrava, a distância da arca, reverenciar, aleluia, honrar os líderes. Somente sacerdotes e levitas poderiam tocar na arca, carregar a arca. Então, Uzá se atreveu a tocar na arca, e aconteceu tudo o que aconteceu, porque ele não entendeu que ele não tinha o direito de tocar na arca, de hipótese alguma. Mas Deus, que é misericordioso, dá novamente a chance para Davi introduzir a arca do Senhor dentro da presença dele. Carregar a arca significa, eu preciso entender que eu tenho que me despojar de mim. Quando eu carrego a arca, eu não quero saber quem vai cantar, quem vai pregar, eu quero saber como que eu vou me apresentar diante de Deus. Aleluia. Carregar a arca, Senhor, eu preciso entregar todo o meu, me despojar de tudo que não te agrada. Carregar a arca é carregar a presença, dizer, Senhor, sem a tua presença eu não sou nada. Sem a tua presença eu não me deixe ir a lugar nenhum. Foi assim que Moisés disse para Deus, lá em Êxodo 33, o verso 18, não me mande anjo, eu quero a presença de Deus, porque com a presença de Deus, eu sei que eu terei vitória. Então nessa manhã de celebração, de louvorzão, a melhor forma de você adorar a Deus é dizer, Senhor, eu preciso crescer no conhecimento da tua graça. Houve guerra contra Israel, aleluia, e a arca da presença de Deus foi roubada pelos filisteus. Agora a pergunta é, será que a presença de Deus não foi roubada da nossa vida? Segura aí, porque eu vou bater com toalha molhada. Será que os filisteus não roubou a presença de Deus da tua vida? Deus está te dando a oportunidade de trazê-la de volta. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste altar com muito temor e tremor. A arca ficou longe 20 anos. Detalhe, a arca ficou na casa de Abinadab e não mudou a família dele. Tá? 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab e nada mudou. A contrapartida, a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses e tudo mudou. Aleluia! Não é o tempo de ser crente, não é os anos que você está na igreja. Oh, aleluia! Eu tenho 50, eu nasci em berço evangélico, crente. Eu me batizei, fez 55 anos que eu passei pelas águas. Me batizei com 12 anos. Não é o tempo de estar na igreja. Não é os anos que você tem uma carteirinha, uma credencial. Não é os anos que você vem para a igreja. É ter responsabilidade. Ficou na casa de Abinadab. Nada mudou. Nada aconteceu. Os filhos de Abinadab levavam tudo na brincadeira. E é por isso que os filisteus roubaram a arca. Porque brincaram com a presença de Deus, não reverenciaram. Nesta manhã Deus está dizendo, ei, eu estou te dando chance, liberdade de restaurar a minha presença na tua vida. Temere, alame, caraçôria. O Senhor está dizendo, ei, o que é que você valoriza? Aleluia. 20 anos. A arca fosse de ouro, embora a arca fosse de ouro e muito valiosa, mas o maior valor estava dentro da arca. Aleluia! O maior valor, porque tinha as tábuas da lei, tinha os querubins, a presença de Deus. O maior valor estava na promessa dentro da arca, que onde ele estivesse ali, Deus estaria também. E a Bíblia diz que rei Davi, foi lido aqui, ele começou a se preocupar, ele se importava muito com a presença de Deus.
Eu falei com o Senhor algo, era acho que 6 horas da manhã, quando eu acordei. Eu disse, Senhor, eu vim aqui nessa América como voz profética, para alertar vocês. Acordem. Despertem. Se comprometam com as coisas de Deus. Comece a pensar como você está carregando a arca. Com reverência ou na brincadeira? Eu louvo a Deus pela vida desse pastor que me deixou voltar. E vou voltar de novo aqui. Quantas vezes for necessário até vocês entenderem que Deus não leva profeta a uma terra para que nada aconteça. Aleluia. Quando Deus falou com Samuel que não tivesse dó de Saul, que Saul estava sem a presença. Saul carregava a roupa de rei, anel de rei, sentava no trono de rei, mas não tinha mais a presença. Porque não fez o que Deus mandou. Ele começou bem, mas não terminou bem. Como é que você começou a sua caminhada cristã? De que forma eu estou carregando a arca de Deus? Nós não precisamos construir uma arca aqui em cima. Não, eu tenho que carregar essa arca dentro de mim. Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo, e todos que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca. Olha, por isso que Deus tinha um carinho muito especial por Davi. Ah, missionário, mas Davi pecou, você também peca, eu também peco. Aqui ninguém é querubim. Ai, Davi cometeu um homicídio, um adultério. Mas o coração de Davi é que tocava o coração de Deus. Davi tinha uma preocupação tão grande, apesar dos erros que eu cometo, que você comete. Como eu estou carregando a arca? Qual é o meu compromisso com Deus nessa manhã? Vocês acham que Deus colocou no coração do pastor Júlio simplesmente um ajuntamento de pessoas? Ele quer que você saia daqui com pão, com vinho, com a provisão. Mas para você sair daqui desse jeito, tem que entregar a sua adoração. Dizer, Senhor, eu preciso carregar a arca. Davi reúne cerca de 30.000 homens. Parte para lá de Judá. Puseram a arca numa carroça. O problema de fazer um carro novo é querer mudar os conceitos, os princípios. Não era para fazer daquele jeito. Segura aí que eu só estou começando. Tem gente querendo mudar tudo. Quer mudar o seu jeito de cantar. Não é porque eu sou assembleiana, não. Eu amo ser assembleiana. Acima de tudo, eu sou crente. Não é placa de igreja que eu carrego presença de Deus. Pastor tem que mudar. Carrega a arca como Deus mandou. O que eu gostei aqui foram cantar os hinos, eu não vou dizer antigos, cantar os hinos assim que a gente pouco se ouve. Mas são hinos que precisam entender que o Senhor, Ele é grande, Ele é soberano. Carregar um carro novo não era o que Deus queria. E isso não agradou o coração de Deus. Puseram numa carroça nova. Vamos mudar o culto, pastor. Vamos mudar a pregadora. Ninguém vai me mudar, porque Deus quer que eu seja assim. Não precisa trazer mais eras, mas eu vou vir. A América vai ter que me engolir seco. Eu vou passar, já passei por 4 cidades. Hoje à noite eu vou para outra, até o dia da minha volta. Mas os Estados Unidos vai ter que entender que Deus trouxe uma mulher de compromisso para acordar essa nação, porque algo está por vir. Vocês não imaginam o chacoalhar de Deus neste lugar. Púlpitos serão revirados, altares quebrados. Altares que precisam ser restaurados. Estão vivendo de aparência. Querem carro novo, mas não querem carregar a presença. Querem mudar tudo. Mas para que tudo isso? Tem que mudar um pouco. É o tal de coach. Traz mensagens já prontas.
motivacionais. Se você pode ser uma Coca-Cola, por que você tem que ser uma Fanta? Se você pode carregar um copo de R$300, por que... presta atenção. É isso que Deus quer? Olha aqui que garrafinha bonitinha. Importante é o que está dentro dessa garrafa, gente. Água. Não é embalagem. Tem crente, pastores, que vive de embalagem. Eu já quebrei a cara comprando produtos, que eu olhei para a embalagem e falei, nossa, eu vou comprar. Não valeu nada, joguei meu dinheiro fora. Pegou a visão? Não se encante com embalagem, mas é o conteúdo. É o conteúdo. O que contém nesse frasco é muito importante, é valiosíssimo. Essa era a arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Estava com o povo de Israel. Mas hoje nós não precisamos de uma arca de madeira. Nós precisamos ter altares levantados. Davi ficou triste pelo que aconteceu. Deus fulminou Uzá. E Davi teve medo, disse, Senhor, como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Às vezes, agora que segura que eu vou bater mais um tiquinho. Às vezes Deus vai precisar ferir alguém, matar alguém para trazer a arca de volta. Vou repetir. Às vezes Deus vai precisar ferir alguém, porque está brincando com a arca. Vai ser preciso Deus ferir alguém, matar alguém para você buscar a face do Senhor? Enquanto está tudo bem, a gente não lembra de orar, de buscar, tirar uma manhã de sacrifício, de jejum. Eu não pude fazer o jejum porque eu estou tomando remédio. Ontem eu não andava, tá? Eu me arrastava ontem. O pastor Júlio viu, os meninos viram como é que eu estava de dor ontem. Eu me pergunto, como é que está sendo a nossa vida com Deus? Relacionamento. Davi ficou triste com o ocorrido, mas foi preciso. Aí Davi disse, como que eu vou trazer a arca de volta? Como que eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Sabe o que ele fez? Deixa na casa de Obed-edom. Olha Deus visitando alguém que não estava no contexto. Deus visitando alguém que não estava na lista dos 30.000. Deus pega quem não está na lista. Ele levou 30.000 homens para abalar de Judá. Vocês estão entendendo? Eu estou toda arrepiada aqui, gente. Ele disse, eu não quero, deixa na casa de alguém. Deus disse assim, é hoje, Obed, que eu conheço o coração de Obed-edom. Ficou na casa de Abinadab, não houve mudança, não aconteceu nada de extraordinário, nada. E ele morava à beira da estrada, e quem mora em beira da estrada escuta muita coisa, vê muita coisa. Está lá uma casinha, na beira da estrada. Eu já morei no interiorzão do Paraná, morei bem na beira da estrada. Recebia poeira, barulho de gado. Deixa lá. Agora imagine o coração de Obed-edom quando entra a arca de Deus. Eu vou usar a minha frase. Ele olhou para a mulher e falou assim, amor, a coisa agora vai mudar. Agora a nossa vida vai mudar, porque chegou a arca. Reverencia ela. Levanta de manhã, tem gente que levanta de manhã, chuta a arca, mas não para falar com Deus. Parece que eu vejo o Obed dizendo assim, amor, escuta, amanhã quando você descer para fazer o café da manhã, antes de pôr a água no fogo, antes de colocar o pó, antes de qualquer coisa, passe pela arca e pare e reverencie. Porque Deus chegou aqui. E a Bíblia diz que na casa de Obed-edom não acontecia nada de diferente. As coisas não estavam bem. Mas quando Davi, direcionado por Deus, diz, deixa na casa de Obed-edom. Ele era um levita. Você sabe o que é levita? Não é só cantar, não. Levita cuida do balde, da bacia, dos garfos, das lâmpadas, do castiçais, limpa banheiro, põe água para a pregadora, ajuda na limpeza da igreja. Isso é ser levita também, viu?
Eu estou dentro da Bíblia. Ajuda a limpar a igreja, recolhe as garrafas, recolhe os copos. Então, eu gostaria de ser uma levita nata de cantar. Como eu gostaria. Até que eu não canto mal. Mas a gente vai deixar para os meninos cantarem. É isso. E Davi diz, olha, deixa na casa de Obed-edom. E só foram 90 dias. A Bíblia diz que o Senhor abençoou toda a sua família. Tudo que ele possuía. Começou Deus a abençoar. Até as mulheres engravidaram, os gados, a vaca, a ovelha, tudo foi abençoado. Só foram 3 meses. E quando a arca foi tirada, Obed falou assim, opa, vou junto. Oi, onde é que é o endereço? Me manda aí o link. Eu vou junto com a arca, ei. Eu sei a experiência que eu tive com a arca. Ela pode ir embora, mas eu vou junto, porque eu preciso dar um testemunho. O que aconteceu na minha vida com a presença da arca. Aleluia. Davi se alegrou quando chegou a notícia de que o Senhor teria abençoado. Disse, então Deus está me dando um sinal que eu preciso, chegou a hora de trazer a arca. Davi fez uma festa. Foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, número 6 é o número do homem, reverenciando a arca, andavam e paravam. A arca está aqui. Mais um passo e paravam. Reverência. Davi disse, olha, davam 6 passos. Aleluia. E quando a arca entrou na cidade de Davi, Mical não fala que é esposa de Davi. Isso que eu acho interessante. Filha de Saul. Só observou. E sabe o que encheu o coração de ódio de Saul? Foi quando as mulheres começaram a cantar. Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. O ódio, inveja. A casa de Deus, a obra de Deus não tem competição. Quem canta mais, quem prega mais, quem toca mais. Não pode haver competição. Saul matou 1.000, 10.000, mas Davi matou milhares. Na hora o coração inchou, o coração de Saul. Começou a ficar de olho e perseguir Davi. Colocaram a arca na tenda. E Davi ofereceu holocausto, sacrifício. Ele estava tão feliz. Davi era um homem que carregava a presença de Deus dentro dele. Desde muito jovem. Mesmo estando lá no pasto. Mesmo sendo filho. Que não era filho da esposa legítima de Jessé. Saibam disso. Davi não era filho da esposa legítima. Foi filho de uma concubina. Ele era desprezado pelos seus irmãos. Por isso ele cuidava de ovelha, que era algo desprezível. E Deus olha para o desprezado e diz assim, eu já tenho uma mesa. Vocês só vão comer. Alabás. Quando Davi chegar, aguenta, engole seco, Samar. Samuel chega com um chifre de azeite, por ordem de Deus. Vai na casa de Jessé o belemita. Os anciãos da cidade. Onde é que você está indo? O que está acontecendo na cidade? Diga para eles que você vai fazer um sacrifício. Porque Samuel era profeta, sacerdote e juiz. Por isso que Deus cerrou a madre da sua mãe para preparar o ventre dela para receber uma criança com tripla unção. Sacerdote, juiz e profeta. E às vezes Deus, para gerar em você algo do trono, Ele cerra, Ele fecha. Vou te provar no deserto para ver como é que está o teu coração. Eu vou te levar para o deserto.
Lá eu quero ver se a minha arca, a minha presença está dentro de você. Foi isso que o profeta Oséias disse. E eu os levarei para o deserto, e lá eu provarei teu coração. Lá em Deuteronômio 8 também diz: eu vou permitir que tu passe fome, seja humilhado, porque eu tenho promessa da terra prometida. Mas primeiro eu vou te provar. Aleluia. Interessante isso. Que quando Samuel chega na casa, diz assim: olha, eu vim fazer o sacrifício. Chama todos os filhos. Chamou todos, 7. É o número da plenitude de Deus. E nem o quase, esse quase que é um perigo, hein? Ele está com chifre de azeite. Ele olha e fala assim: esse aqui tem a característica de um rei, ó. Bonitão, grandão, igual o Brian, com quase 2 metros de altura. Samuel olhou e falou assim: opa, esse é o cara. Deus falou: não. Tu está olhando o quê? Aparência. Deus não quer crente com aparência. Deus quer crente com essência. Aleluia. Essência da presença de Deus na sua vida. Aleluia. Quando ele vai ungir a pessoa errada, Deus fala: Samuel, não é esse não. Ele olha para Jessé e diz: acabou os mancebos? Jessé diz assim: o mais novo, o 8º, e o número 8, é o número do recomeço. Deus quer recomeçar algo novo na tua vida e na minha vida. Mande chamar. Ninguém se aceita na mesa. Isso aqui é profundo. Enquanto ele não chegar, lá vem Davi suado do sol quente, cheirando a ovelha. O negócio é cheirar a ovelha. É chorar com a ovelha, é abraçar a ovelha. Deus está visitando a ovelha nesta manhã, que talvez esteja machucada, dolorida. Labarga baracei minha dravácia. Não tinha a mesma beleza que os seus irmãos, não tinha porte físico, não tinha treinamento de guerra. Ele usava o que? Um cajado e uma funda. Mas cuidava da ovelha do seu pai. Tudo que você tem do seu pai, viu? Você não tem nada. Tem tanta gente egoísta. Não, eu conquistei. Cheguei na América com a mão na frente e outra atrás. Cheguei aqui, não tinha nada. Não tinha onde pôr minha cabeça. Aí eu lembro de Jacó. Com a cabeça na pedra. Sai de casa com problema com Esaú. Conserta o seu problema com Esaú, viu? A mãe diz assim: meu filho, vai embora, que teu irmão está irado, quer te matar. Mas ele encontra uma pedra no meio do caminho. Existem pedras que Deus coloca no nosso caminho, não é para nos matar, é para marcar encontro, para levantar um altar, para marcar presença. A Bíblia diz o texto lá em Gênesis 28, que foi lido aqui também, que uma das pedras que tinha no lugar, isso significa que tinha muitas pedras, e Jacó não imaginava que Deus iria visitar num lugar improvável. Deus gosta dos improváveis, Deus ama lugares improváveis, porque Ele faz do improváveis ou provável. É aqui que eu vou fazer. E a Bíblia diz que Ele pega uma das pedras e fê-la como travesseiro. Meu irmão, pensa no desconforto. Se é eu que tenho problema de coluna, eu ia sair, amanhecer assim, ó, dura, torta. Sai do conforto do seu pai. Calma que eu vou voltar para Davi, que tem tudo a ver. Sai do conforto do seu pai. E caminha sem saber o seu destino, certo? Foi onde ele fez um voto com o Senhor. Se Deus me abençoar. Você saiu de Minas Gerais. Você só tinha o que? A passagem, né? E outras cositas mais para chegar até aqui. E o resto Deus proveu, não foi? Agora fica aí. Eu conquistei, ralei muito. Você ralou na hora que Deus pegar o ralador de 4 partes e mandar ralar você. Ui! Aquele ralador que rala queijo. Pegar as 4 partes. Vem cá. Começa pelo grosso, vai pelo médio, vai terminar no pequeno. Você é pequeno, eu sou pequena. Eu não sou nada, você não é nada. E o coração está lá.
Mas quando ele acorda que Deus visita ele em um sonho, numa escada, Deus está chamando você para subir o degrau da fé. Sobe o nível. Tem gente descendo o nível. Ele vê anjos subindo e descendo e fazendo a promessa no topo da escada. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. E essa terra que tu estás, eu te darei. Quando ele acorda, a primeira coisa que ele fez, se fosse nos dias de hoje, selfie, Instagram. Ó, gente, tô aqui, ó. Ele pegou o azeite e tornou nas pedras e fez um altar. E consagrou ao Senhor. Aleluia! E ele disse o quê? Verdadeiramente Deus está nesse lugar e eu não sabia. Tem gente que não sabe. Ele levanta o altar, ele marca. Tem pedras nas nossas vidas que é para marcar algo inédito que Deus está por fazer. Existem pedras que não é para te matar, para te ferir, arrancar a unha do pé, não. Existem pedras que Deus permite atravessar a tua vida para você acordar e dizer assim, eu vou consagrar o Senhor. Eu estou no meio de pedras, mas essas pedras vão servir de testemunho. De testemunho do que Deus fez na minha vida. Deixa eu correr aqui, que eu não perguntei o tempo, misericórdia. A presença de Deus em nós nos traz o quê? Uma alegria tão grande. Davi era um homem que tinha essa presença. A presença de Deus não está nos utensílios, como a arca da aliança. Mas Deus está te convidando nessa manhã para entrar em sua casa, na sua vida. Para entrar na sua vida. A presença de Deus em nós traz a alegria de trazer para cantar, pular, saltar, orar, ficar triste, às vezes ficamos envergonhados, porque a reação do homem é a si mesmo. Aleluia. Não podemos guardar, irmãos, este presente que é a presença de Deus só para nós. Compartilhe com os outros. Faz como Davi. Ele queria que todos os homens desfrutassem desse momento. Não podemos julgar, criticar a maneira como outras crianças louvam a Deus, pois só Deus é que sabe o que aconteceu dentro delas. Mas eu acho tão lindo, é que quando ele volta para casa, ele queria dizer assim para a esposa, você não sabe como eu estou feliz? Eu fui para um culto hoje, eu voltei diferente. Mical, filha de Saul, que coisa feia, tu é rei. Você viu o que você fez? Tem gente que é assim, para que dar glória a Deus alto? Para que cantar alto? Escuta que o culto não é para você. O culto não é para mim, é para Deus. Cada um expressa a sua adoração do seu jeito. Para que gritar? Deus não é surdo. Tem que expressar da alma, do âmago da sua alma, essa alegria. Para que tudo isso? Olha aí, tu parece um vadio. Tu não tem vergonha, Davi? Ele disse, vem cá, presta atenção aqui. Mical, filha de Saul. Deus me escolheu antes do seu pai. É mais ou menos assim, ó. Não é porque você é filha de Saul que eu vou mudar meu jeito de adorar. Não é porque você é filho de pastor, filho de presbítero, filho da presidência, faz parte da convenção que eu vou mudar minha adoração. Deus me escolheu bem antes. Se eu estou aqui é porque Deus olhou lá para os meus irmãos, que tinha todas as características, tinha porte físico, treinado em guerra, soldados valentes. E Deus escolheu quem? Hein? Quem estava no pasto, suado, cheirando ovelha. Deus escolheu a mim. Você está pensando o que, Mical? Que você é a última bolacha do pacote? Só que a última bolacha do pacote sai esmigalhada. Geralmente sai toda quebrada. Já percebeu? A bolacha do pacote? Sai toda quebradinha. Só farelo. Você está achando o quê, Mical?
Que eu vou mudar meu jeito de adorar porque você não gosta? O triste é que ela morreu sem filhos. Não gerou nada. Sabe por quê? Porque ficou na janela. Ela não entrou para bailar. Ela, sendo esposa de Davi, se ela tivesse o mesmo coração, a mesma essência, ela seria a primeira a descer e dizer: eu vou lá, vou deixar meu marido só, eu vou dançar, eu vou adorar a Deus. Mas não, ficou na janela. Deus está te convidando, sai da janela, que a janela é perigosa. Você cair do lado de fora e quebrar o pescoço e morrer. Lembra de Eutico? Eu estou falando de Bíblia, gente. Paulo pregando, que Paulo pregava muito manso. Deu sono em Eutico. E Eutico estava na janela assim: está tão bom aqui, tem que ir para o culto de manhã. Ai, mas eu vou. Está cheio de crente Eutico. Ele dá uma olhadinha no mundo e fala assim: nossa, o negócio está bom aqui fora. Acho que eu não vou no culto hoje à noite, não. Eu vou deixar para amanhã. E sempre a cabeça está lá fora. E o corpo está na metade. Indecisão. Pessoas indecisas. Falta de posicionamento. Até que chegou meia-noite. Paulo se estendeu na pregação. Eutico caiu da janela e caiu morto. Deus te trouxe aqui para você sair daqui com vida. Mas sai da janela. A janela te mostra as coisas do mundo lá fora. Que maravilha. Eu quero ser influenciador digital. Eu quero ser um coach. Esquece. Entra para dentro da tenda. Vem para dentro da tenda, vem adorar. Vem para dentro da tenda, prestar adoração a Deus. Davi está dizendo assim: olha, você não entendeu aqui. Você não pegou a visão, Mical. Você não está entendendo por que eu estou feliz. Olha o que Deus fez da minha vida, quem era eu. O improvável, aquele que jamais poderia ser. E hoje, se eu sou rei, porque Deus usou de misericórdia, porque os meus irmãos poderiam estar no meu lugar. E Deus escolheu, foi a mim. Antes que o seu pai me escolhesse, viu? O teu pai não é nada, você não é nada, mas meu Deus é tudo na minha vida. Aleluia! É a presença de Deus que faz a diferença. Ela morreu sem ter filhos. Não deixou herança. Deus fechou a madre. Sabe o que é isso? Tem crente que não gera, não produz, porque não sai da janela. Entra para dentro da tenda, reverencia a arca, reverencia este Deus, aleluia. Cada culto tente melhorar a sua forma de adorar, aleluia. Eu poderia ter ficado em casa chorando, em casa, na casa do meu filhão aqui. Isso aqui é um filho. Pela notícia que eu recebi, eu poderia ficar. Eu sou mãe, eu tenho uma filha. Eu teria todo motivo de falar assim: pastor Júnior, eu estou sem condição emocional de ir ao culto. O coração sangra, mas o meu Deus está cuidando de tudo. Eu disse: eu vou para casa do Senhor. Salmo 122, o que diz? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Tem gente que se alegra porque vai ao shopping, é uma delícia shopping. Eu ainda não fui, viu? Não tive tempo de ir. E também não tive dinheiro para ir. Mas não fui. Alegrei-me quando me disseram: eu vou no churrasco crente. Vou comer um churrasco na casa do irmão. Alegrei-me quando me disseram: passei na faculdade, comprei um carro zero. Comprei minha casa. Não, o salmista diz: quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vou encerrar com este salmo aqui. Que é isso que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Carregue a presença dEle. Primeiro, procure saber por que os filisteus roubaram a arca da sua vida. Qual é o filisteu que tirou a arca da tenda e levou para longe? Cuidado com os filisteus. Os filisteus foram os maiores inimigos da nação de Israel. É um povo que odiava o povo de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. O salmista está dizendo assim, ó, Cântico dos Degraus: quando eu estou na casa do Senhor, eu sou edificado. Eu sou edificado em base sólida. Aleluia.
aonde sobem as tribos do Senhor como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Quando eu estou na casa do Senhor, eu agradeço. É ali que está o trono do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Aleluia. Eles eram peregrinos e viajavam para fora do país. E era uma jornada tediosa. Mas eles se confortavam quando subiam para o templo para adorar a Deus. Aleluia. Ore pela paz de Jerusalém. Ore para que Deus traga paz e união a este país. Jeremias capítulo 29, ele manda uma carta para os exilados, diz assim: olha, eu bem sei o pensamento que eu tenho sobre vós, pensamento de paz, mas tem o seguinte: vocês vão plantar, vão criar filhos, vão ter netos, vão casar filhos, é aí no cativeiro que eu quero ensinar vocês, é aí que vocês têm que orar, aonde vocês estão. Não gosto daqui. Teve uma pessoa que quis falar mal aqui de Denver, eu falei: opa, peraí, calma lá, não vem não, eu gosto de lá. Eu não moro aqui, mas eu gosto. Ai, não sei. Minha irmã, presta atenção. Ora pela paz de Jerusalém. Ora pela paz desse país que está em conflito econômico. Ore pela paz desse país, que o conflito está grande, vocês não têm ideia. E Jeremias diz assim: e ore pela cidade que vocês estão morando, tá? Para que vocês tendo paz, toda a cidade vai ter paz. Não é criticando, não é falando mal, não. Deixa daquele quem ganhou, quem deixou de ganhar, não. Orando: Senhor, nós estamos aqui. Somos migrantes, sim, mas nós estamos aqui, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Abençoa os nossos termos, abençoa os nossos muros, abençoa nossas famílias, abençoa nossos pastores. Senhor, traga paz a este país que está ao pé de guerra para acontecer. Não adianta reclamar. Vocês foram para o cativeiro porque não ouviram os profetas. Vocês foram para o cativeiro porque Deus avisou que Jerusalém seria sitiada, saqueada. Ezequias seria entregue na mão de Nabucodonosor. Vocês estão na mão dos babilônios, não é? Agora faz o seguinte: ao invés de ficar choramingando, levanta as mãos e diga: Senhor, venha. Muda essa história, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós pecamos. Nós transgredimos, mas nós pedimos perdão. A oração de Daniel foi essa: nós erramos, nós pecamos, mas usa de misericórdia, porque contigo está o perdão. Essa palavra desta manhã, carregar a essência, a presença. Não é os seus anos de crente que faz a diferença. O que faz a diferença é você falar: Senhor, eu não quero viver na janela, eu quero entrar para dentro da tenda e desfrutar dessa comunhão com Deus nessa manhã. Quantos podem receber essa palavra? Diz amém. Fique em pé, vamos orar e agradecer. Minha gratidão a Deus, ao pastor Alex, ao pastor Júlio. Que Deus abençoe a cada um de vocês, pelo carinho. Eu já fiz amizade com muitas pessoas aqui nessa cidade. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Meu desejo é que Deus abençoe a cada um de vocês. Essa palavra que bateu também cura. A palavra que fere também cura. Às vezes precisa Deus bater. Não vamos deixar, vamos permitir que a gente toque na arca sem a direção de Deus. Que não faça carro novo. Não quebre princípios. Respeite os princípios bíblicos. Pode chamar de quadrada, de antiquada, de santarrona. Deixa falar o que quiser. O teu compromisso é com Deus. Com a palavra de Deus. É isso que é mais importante. Carregue a arca. Por onde você passar, alguém diz assim: ali vai uma crente. Ali tem um crente de verdade. A essência. Não deixe os filisteus levar a tua arca. Pode custar um preço muito alto. Cuidado com os filisteus. Está de olho na sua arca. Não deixe que ela vá embora. Faça igual Obed-Edom. Vem. Vem, Senhor. Fica aqui. Fica, Senhor. Já se faz tarde. Tens meu coração para pousar.
Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim moradas permanentes. Fica, Senhor, meu Salvador. Pai querido, obrigado pela tua presença nesta manhã. Que essa palavra seja aplicada às nossas vidas todos os dias, Senhor. E quem ouviu e quem vai ouvir essa mensagem entenda que não é a aparência, é a essência. Senhor, precisamos carregar a tua arca, carregar Deus dentro de nós todos os dias. E não deixar que os filisteus roubem a tua presença da nossa vida, Pai. Aqui está a tua igreja, noiva do Cordeiro. Senhor, não permita, Pai, que saiamos da tua presença vazios. Mas Davi ajuntou 30.000 homens, levou pão, levou vinho, levou provisões para dar ao povo. E o Senhor tem provisões. Ele não quer deixar ninguém sair daqui de mãos vazias nesta manhã. Pai, abençoa esta casa. Pastor Alex, obreiro, pastor Júlio, todas as famílias aqui representadas. Cuida de cada um das nossas crianças, dos nossos jovens, adolescentes. Pai, eu te peço em nome de Jesus, traga a tua paz a esta nação. Mas conserta este povo. Conserta os altares que estão quebrados nesta nação. Muitos vêm para cá para se esconder dos seus pecados que deixaram para trás. Muitos chegam aqui, Senhor, só pensando no dinheiro e não carregam mais a tua presença. Pai, cuida de cada um. Ajude cada um a se posicionar diante da tua presença, Pai. É a minha oração e minha gratidão em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe.